Bom, continuando nosso curso aqui de vetores e geometria analítica, eu vou comentar, rapidamente, estudar rapidamente algumas curvas, algumas equações que elas são do segundo grau, tá? Seja no y, seja no x, e como mudando o sinal, mudando alguma coisa, isso vai alterar a forma do gráfico, tá? Então, para lembrar, alguns princípios básicos da geometria analítica, conforme começaram a ser formuladas pelo Descartes e pelo Fermat, que é o seguinte: o gráfico de equações, de tais equações em x e y, é o conjunto de todos os pontos x e y que satisfazem tais equações, tá? Então nós temos aqui, para cada uma delas, temos possibilidades de representação visual, que é o gráfico. Ou, dado uma curva no plano xy, podemos também achar a equação que a represente. Isto é, uma equação satisfeita pelas coordenadas dos pontos na curva e por nenhum outro ponto. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente trabalha com modelagem matemática, porque é muito comum você ter um fenômeno que você tem pontos, relacionados uns aos outros. Você traça um gráfico a partir de números, de tabelas, parte numérica, e a partir daí você pode procurar funções que satisfazem aquilo, né? Você pode procurar equações que satisfazem aquela situação, que por sua vez se tornam funções, porque são variáveis independentes e variáveis dependentes. Tá bom? Então isso é algo que a gente tem que guardar e entender para fazer essa relação. Então vamos dar uma olhadinha nesses gráficos aqui e vamos dar uma estudada só para ver cada um. Olha só que interessante. Então aqui eu vou ter parábolas, elipses, hipérboles, circunferências e já falei elipse, né? E circunferências, tá? Eu fiz aqui um pequeno resumo para mostrar cada um. Deixa eu tentar aqui mostrar cada um, apagando aqui, tá? Então tá aqui a parábola, que você já conhece. Ela pode estar com cavidade para cima, pode ser acima do eixo x, no eixo x, duas vezes no eixo, uma raiz, duas raízes, nenhuma raiz no real. Pode estar com cavidade para baixo, ou seja, tem uma simetria em relação ao eixo x, né? Mais x menos x. O que é que mais podemos falar da parábola? Ela tem foco, tá? Existe um foco, é até estudado na ótica geométrica, tudo bem? E é isso. Basicamente a parábola tem essa. Nós temos a elipse, que não é muito estudada no ensino médio, mas em geometria analítica ela é estudada, e quem estudou geometria analítica no médio ou está estudando na universidade vai se deparar com elipse. É até interessante porque é o movimento elíptico que descreve, por exemplo, a rota dos planetas em torno do Sol, que está associado a um dos focos dessa elipse. Nós temos também pouco estudada a hipérbole, tá? Que ela tem essa carinha aqui em relação, ela é simétrica em relação a y, né? Você tem a imagem, podemos dizer, mais y menos y também, tá? Essa posição aqui ela pode mudar. Vou já mostrar aqui algumas variações, tá? E também nós temos a circunferência, tá? Tá aqui a circunferência, que dependendo do raio pode ser maior ou menor, né? Mostrando aqui, olha, 1, 4, 9, 16 é o raio ao quadrado, tá? Se eu quero saber quanto é o raio aqui dessa circunferência 4, o raio vale 4. Eu vou mostrar a equação de cada uma de forma algébrica, mas eu estou querendo apresentar as suas possibilidades. Então, uma equação geral que a gente pode ter é essa equação, a equação das quadráticas, que vai ter um coeficiente vezes o x ao quadrado, mais outro coeficiente vezes o y ao quadrado, mais outro coeficiente vezes o x, mais outro vezes o y, mais um independente aqui, que eu fixei em 10 por uma questão de praticidade aqui para o gráfico, tá? Então, se eu modificar o índice A, né, o coeficiente A, olha, enquanto ele está positivo, ele ou é uma circunferência, dependendo da posição, ou é uma elipse. Apesar de que elipse e circunferência elas têm proximidade, porque a circunferência é uma elipse onde os focos coincidem, tá? A gente pode chamar isso. Então, a gente pode transformar isso no elipse. Olha, eu vou pegar aqui, ó, tá aqui, quem acompanha o x
é o A, quem acompanha o Y é o B, quem acompanha o x quadrado é o A, o Y quadrado é o B, o X é o C e o D é o que acompanha o Y, e esse aqui, esse termo independente, está fixado, tá bom? Então, olha só, quando eu for variando aqui, ó, eu posso transformar isso numa elipse, né, no positivo, ou uma circunferência, mudando um pouco aí as posições, e quando passa para o negativo, ele já se transforma no que a gente apresentou aqui como hipérbole, né? Podemos aqui, ó, descrever hipérboles, tá? Essa hipérbole ela pode ser mais aberta ou menos aberta, variando aqui o B. Tá? Vamos voltar o A para positivo e variar o B para negativo. E nós temos a hipérbole também, ó. Quando um coeficiente do quadrado é negativo e o outro é positivo, temos hipérboles. Quando os dois são positivos, nós temos circunferências e elipses. Tá? Se eu colocar os dois A e B negativo, voltamos a ter circunferências e elipses. Mas se um for positivo e o outro negativo, nós temos hipérboles. Tá bom? Certo? Vamos tentar variar aqui o D. O que é que muda? Ó. Posição. Tá? Nesse caso aqui, como A e B são iguais, eu estou com uma circunferência. Então, está aqui, ó, mudando aqui a posição da circunferência e o tamanho. E o C também, né? Só que reparem, quando eu vario o coeficiente que está acompanhando o x, há uma mudança no x. Quando eu vario o coeficiente que está acompanhando o y, há uma mudança em relação ao y. Tá? Certo? Vou deixar os dois fixos em 50. Diminuir aqui, ó. Aqui, e vou deixar os dois fixos no positivo 5. Temos uma circunferência, tá, deslocada do centro aqui, ó. Não está no eixo 0, 0, tá? Só vai ser no 0, 0 se eu transformar isso aqui em 0. Não sei se eu vou conseguir. Opa, quase que eu consigo. Quando os coeficientes C e D são 0, eu consigo colocar, só que eu não vou conseguir visualizar, né? Infelizmente eu não vou conseguir visualizar. Aqui eu não consegui encontrar aqui no GeoGebra o porquê. Se você sabe o porquê, por favor, me ajude, que eu não consigo, tá? Tentei aqui, mas infelizmente aqui teria uma circunferência com o eixo bem aqui no eixo, olha. Vou dar o exemplo aqui, ó. Tá aqui, esse é um exemplo, a C2 a C3, ó. X quadrado e y quadrado igual a 9. Então ele não está deslocado do centro, está no centro. Tá? A gente vai ver isso algebricamente o que é que acontece, mas é isso, tá bom? Então aqui, olha, não vai dar para ver, não dá para enxergar, então deixa eu voltar com isso aqui. Ó, então vou deixar aqui no 14. Ó, quando eu aumento aqui, para ficar igual, vira uma circunferência. Quando eu diminuo até chegar no 0, ó, quando chegou no 0, transformou em... no 0, transformou na hipérbole, tá? E tem uma coisa interessante. Se eu transformar o y quadrado no 0, o que é que vai gerar? Vai gerar parábola. Vai gerar parábola. Tá? Vai gerar parábola. Interessante, né? Quando o termo do y ao quadrado é 0, soma esse termo aqui, fica só da parábola. Agora, quando eu tiro o b diferente de 0 e o a é 0, eu tenho as hipérboles. Que nada mais é uma parábola e hipérbole, é que a parábola ela é simétrica em relação a x e a hipérbole ela é simétrica em relação a y. Tá? Então elas têm a mesma, muda um pouco aí questão de função, descrição e tal, mas que são curvas quádricas ou quadráticas. Vão gerar em 3 dimensões as superfícies quadráticas e eu estou mostrando rapidamente cada uma, justamente para você ter uma ideia que elas é um conjunto, né, que tem a ver com coeficientes acompanhando x quadrado, y quadrado, x e y e o termo independente, tá bom? Então,
A gente pode fazer variar isso, ó. Aí ele fica mudando quando a gente muda. Ó, repare que está variando todo mundo aqui assim, transformando em vários tipos de curvas. Se um está positivo, o outro está negativo, isso muda também, tá? Eu acho até interessante que você tente fazer essa construção para você observar essas mudanças. Ó. Aqui, ó, deixa eu mudar aqui assim e mandar fazer, olha. Que legal, né? Então você tem a variação e aí você consegue perceber, tá bom? Não, meu objetivo, mais uma vez, não é me aprofundar muito nisso, mas só para você perceber. Beleza? Então vamos para frente. Só se eu tiver essa quádrica aqui bem simples, tá? X² mais Y² igual a 1. E aí, se eu quiser esboçar o gráfico, como é que a gente faz? A gente pode dar valores de X e achar valores de Y. Eu propositalmente aqui vou usar uns valores que eu já sei que vai dar certo, tá? Bem interessante. Vamos, x igual a 1, x igual a 1, aqui é 1. Quanto é que vai ser o y? É 0. Se o x é menos 1 ao quadrado é 1. Para que isso dê certo, o y também é 0. E se eu colocar o valor de 0 aqui, o y vai ser mais ou menos raiz de 1, que também vai dar 1, tá? Então, esses pontos aqui são pontos da circunferência com o raio valendo isso aqui, a raiz disso, tá? Isso é o valor do raio. É o raio. Então, isso aqui é raiz de 1, ou seja, 1, né? Mas eu vou colocar só para chamar a atenção. E esses pontos aqui, olha, são pontos que tocam os eixos, tá? Então, aqui o y é 0, o x vale 1, o x vale menos 1, o y vale menos 1 e o x 0, o y vale 1 e o x 0, tá? Então, qualquer ponto que eu queira aqui assim, esse ponto eu posso determinar, por exemplo, aqui, sei lá, aqui o menos 0,5, tá? Se eu pegar o menos 0,5 aqui, quanto é que vai ser esse? Então, menos 0,5 ao quadrado dá 0,25, dá 0,75, raiz de 0,75, tá? Então, dá 5 raiz de 3, mais ou menos. Perdão, aqui não é 5, eu já fiz aqui, que dá 0,25, dá 0,75, 0,75, a raiz de 0,75 vai ser o que? Vai ser 75, é 3 vezes 25 dividido por 100. Então, é 5 sobre 10. É 0,5 raiz de 3. Tá? E aqui embaixo também, menos 0,5 raiz de 3. Tá? Então, são pontos que eu posso determinar a partir dessa circunferência e traçá-la. Tá? De tal modo que, se eu for generalizar para qualquer circunferência, a gente vai ter essa equação bem aqui. Ó. Se o centro for a origem, vai ser 0, 0. Eu não sei se você reparou, mas quando eu coloquei lá valores de algo vezes x e algo vezes y, mudava lá a posição, tá? 2x, 5x, 10x, isso mudava a posição. Então, quando a circunferência tem essa possibilidade aqui, ó, de ter um trinômio quadrado perfeito no x e um trinômio quadrado perfeito no y, e raio ao quadrado, a gente vai ter um deslocamento da circunferência. Então, o HQ vai ser, por exemplo, aqui, HK, né? E aqui, ó, tá? Então, eu posso traçar uma circunferência cujo centro é HK. Evidentemente, o H pode ser positivo ou negativo, e o K pode ser positivo e negativo também, tá bom? Então, deslocada do centro. Mas, olha assim, ache uma equação da circunferência com raio 3 e centro 2 e menos 5. Ou seja, aqui é R, aqui o H e aqui o K. Então, vamos usar lá, ó, x menos H, x menos 2 ao quadrado, mais y menos K ao quadrado, aliás, o K aqui vale 5, tá? Igual a raio ao quadrado, tá? Então, vamos desenvolver isso e deixar na forma mais geral. Então, isso aqui vai ser y menos 5, né?
y menos menos 5, tá? Então vai ficar, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes x, 4x, mais 4, né? Mais y ao quadrado menos... aqui no caso não vai ser menos, né? Porque menos com menos, deixa eu logo arrumar isso, vai dar mais, tá? Vai dar mais 5, tá? Mais 10y mais 25 igual a 9. Então, x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 10y, aí 4 mais 5, 29, menos 9, 20. Então, vai dar isso aqui. Então, esta aqui é a equação da circunferência de raio 3 e está no 2 menos 5. 2 menos 5 seria assim. Acho que é assim. X vale 2, y menos 5. Tá? Vou botar o menos 5 um pouco aqui, porque a gente vai ter uma circunferência com extremos onde? Extremos entre aspas, tá? Vai ter, olha, aqui é o centro. E o raio vai variar 3 para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, para cá, 2 mais 3, 5. Então, esse é um ponto. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Esse aqui é outro ponto. Tá? Isso é um esboço, tá, gente? Por isso que não vai dar um negócio legal. 2 e 3 aqui dá menos 1. Então, seria bem aqui. Aqui é menos 5. Tirar esse menos 5 daí. Opa! Isso no GeoGebra é rapidinho, né? Mas aqui não é tão rápido assim. Então esse aqui é outro ponto. Então é claro que não vai dar uma circunferência bem legalzinha, mas a ideia é que você entenda como é que faz. Aqui tá outro e tá outro aqui. Tá, a circunferência podre, né? Eu sei, mas... Tá. Então... Deixa eu apagar aqui. Botar com outra cor. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro a circunferência e dela... é assim que faz o esboço. Eu vou até deixar isso para você perceber um pouco a dificuldade, claro. Então vai ficar aqui para cá. E passando um pouquinho aqui assim. É bom que eu já sabia aqui, ó. Menos 1, né? Vai do menos 1 até o 5. Aí o centro. X igual a 2 aqui vale menos 5. Esse ponto, né? 2 mais 3 aqui é menos 5, menos 8, né? Para cá, menos 2. Então tá aqui esses pontos. E tá aqui esses pontos. Então tá aqui a circunferência. Quase legal, né? Então é isso. O centro, 2 e menos 5, e raio vale 3, tá? Esse aqui é o y, esse aqui é o x, certo? Importante, daqui para voltar para cá, eu tenho que achar os binômios que formam, que geram os trinômios, depois ajustar. Vamos ver o exemplo, tá? Olha, eu tenho aqui, ó, x quadrado mais y quadrado mais 2x menos 6 mais 7 igual a 0. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu pego aqui e vou colocar alguém para gerar esse aqui. Depois do y quadrado, vou fazer a mesma coisa para gerar aqui. E ajusto com o 7 para compensar, né? Porque a gente não cria, a gente soma dos dois lados. Então, olha só. Por exemplo, aqui eu vou somar, deixa eu apagar, ou soma e subtrai para não mudar, né? Tem gente que ensina a somar e subtrair, eu vou ensinar a somar dos dois lados. Para que isso aqui vire um trinômio quadrado perfeito, aqui esse número tem que ser quanto? É 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui teria que ser o 1, né? 2 vezes 1 vezes x dá 2x. Então aqui é 1 ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado. Que é 1.
tá? Aqui, para virar é 2 vezes alguma coisa y. Para que isso dê certo é 3. Então aqui é 3 ao quadrado. Então eu somo mais 1 aqui e somo mais 3 aqui. Do outro lado também, para não dar, eu somo mais 1 e mais 3 ao quadrado. Tá? Isso vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais aqui vai ficar y menos 3 ao quadrado. Certo? Que é 9, né? Que é o 9. Aí o 7 vai para lá. 1 mais 9, 10, menos 7, 3. Então vai ficar 10 menos 7. Vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, 3. Pronto. Isso aqui eu parto ou chego de acordo com a situação. Tá bom? Então tá aqui o gráfico. O gráfico ele vai ter centro. O centro vai ser... Lembra da fórmula. Como é que fica a fórmula aqui? Ó? A fórmula geral é menos h e menos k. Tá? Se aqui é menos h, então o h vale menos 1. Aqui é menos k, o k vale 3. Tá? Menos h e menos k. Aliás, aqui, né? Menos h e menos k. Então, h e o k está aqui. Quanto é que vale o raio? O raio é raiz de 3. Tá? Então, é uma circunferência de centro no x menos 1 e 3. Então, ela está para cá. Raio raiz de 3. Eu não sei se raiz de 3 é 1, alguma coisa. Então, ele não vai chegar... Ele vai passar aqui assim, mas não vai chegar aqui embaixo. Então, vamos dizer que é isso, tá? Por favor, é um esboço, eu posso estar perdendo um detalhe ou outro. Mas só para você ter ideia, esse é o esboço do gráfico. Para ter um valor exato, jogue no GeoGebra ou no Implot, o que você queira, para você visualizar legal a partir dos dados. Tá bom? Então, circunferência apresentada bem rapidamente, claro, nada... exaustivo. Aqui, parábola também você já viu várias vezes parábola. Essa é uma parábola bem simples. Eu posso colocar aqui, ó, menos 1, 0 e 1, só pra gente achar, tá? Então aqui vai dar o y, vai dar 1, 0 e 1, tá? Então é uma parábola super simples. Aqui 1, menos 1, né? Se fosse 2, 4, menos 2, centro 0, 0. Quando a gente acrescenta o B e o C, a gente muda a posição da parábola, tá? Então, B igual a 0, C igual a 0. Certo? É isso, a parábola. Eu acho que você já estudou bastante isso em equação de segundo grau, função de segundo grau principalmente, né? Então, acredito que você já tem uma ideia bastante. Delta maior que 0, o discriminante, 1, 2 ou nenhuma raiz. Se o B é positivo, o B é negativo. O C é o ponto onde toca. O B é positivo, toca na crescente. O B é negativo, toca na decrescente. Ela é simétrica, existe também, né? Se eu trocar o sinal, existe... Se for o menos x quadrado, vai estar para baixo aqui assim. Então, é isso. Tá? A parábola não tem muito o que comentar, você já conhece. Um pouco de variação. A variação do A vai dar maior ou menor abertura. É simétrica aqui assim, olha, você mais ou menos x, tá? Aqui, ó, quando o A é menor que 0 com cavidade para baixo, quando o A é maior que 0 com cavidade para cima, certo? Não tem muita coisa, só uma lembrança, né? Então, nós dizemos aí que é simétrico em relação ao eixo Y. Algo que eu vou ter diferente para comentar sobre parábola é quando a gente troca, né? Ao invés de ser o x quadrado, é o y quadrado. Aí, a forma da parábola ela vai ser orientada em torno do eixo x. Tá? Por exemplo, aqui, ó, x igual a menos y quadrado. Aí tem essa cara. X igual a mais y quadrado. Ó. Menos y quadrado. E x igual
a y quadrado, tá? Aí os deltas, você quer todo aquele estudo, só que desse jeito aqui ela tem simetria em relação, tá, ao eixo x. Aí, ó, x igual a 1 menos y quadrado, né? Então tá aqui o 1, certo? Às vezes você encontra dessa forma aqui, ó, y igual, aí poderia ter aqui, ó, x igual a 1 mais y quadrado, aí seria isso aqui, ó. Tá? Se fosse menos 1, aí teria para cá. Y mais 1, x igual a menos 1 mais y quadrado. Quer dizer, você tem várias formas de fazer esse estudo e de perceber essa mudança. Mas é muito semelhante ao que nós temos lá do x ao quadrado, tá? Só muda essa forma, você vai encontrar também. Pode ser que apareça alguma coisa desse sentido aqui assim, ó. Por exemplo, se eu pegar e isolar aqui, ó, y é igual a x menos 1, aí raiz quadrada. Você vai encontrar com essa cara aqui, ó. Tá? Pode ser que apareça essa forma aqui. Aqui vai acabar gerando, ó, um y quadrado igual a menos x, y igual a raiz de menos x. Aí aqui já não está mais pertencente aos reais, tá? Você vai ter que resolver os complexos, mas de qualquer forma você já tem uma mudança aí significativa, só que para o nosso estudo aqui não é, a gente vai se aprofundar. Eu queria que você gravasse isso daí, tá bom? Beleza. Bom, vamos esboçar então esse gráfico, mas esse gráfico aqui ele é diferente. Na verdade, é um gráfico que a gente não consegue reduzir aquela equação da circunferência. E a gente vai apresentar então a elipse. É a elipse. Por quê? Porque ela vai ser achatada. Uma coisa interessante na elipse é que você tem a gente chama de excentricidade, que é você pegar aqui assim, ó. Esse aqui eu vou chamar de foco 1 e esse aqui de foco 2. Se você pegar um barbante, um fio, e amarrar, né, com pregos nesses focos, você pegar aqui e ficar mudando a posição do barbante ao longo de uma trajetória, você vai descrever o que a gente chama de elipse, tá? Então é por isso que a gente tem aqui o foco, certo? Essa distância daqui para cá e daqui para cá eu vou chamar de C. E 2C é a distância focal, né? Ou seja, F1, F2. A distância de F1 até F2, tá? É a distância focal. A equação de elipse ela tem essa forma aqui, ó, x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre a quadrado, se for no centro 0, 0. Se for diferente do centro 0, 0, o que vai acontecer? Vai ser aquele x menos h ao quadrado sobre a quadrado, se for deslocado, né? E y menos k ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, tá? Fora de 0, 0. Como é que a gente vai fazer aqui? É bem simples. Primeiro, vamos reduzir a esse aqui, né, que é mais simples. Basicamente, você pega o 9 e o 16 e divide todo mundo por 9 vezes 16. Aqui simplifica, vai ficar x quadrado, ó, 9 vezes 16, 9 vezes 16 e 9 vezes 16. Ó, aqui vai simplificar, o 9 vai ficar x quadrado sobre 16, mais aqui vai simplificar o 16, vai ficar y quadrado sobre 9, igual 144 dividido por 9 vezes 16, dá 1, tá? Dá 1, que é a nossa elipse. Olha só que legal aqui que você vai fazer. Você vai ficar x quadrado, vai ficar 4 ao quadrado mais y quadrado, 3 ao quadrado, não. Esse 3 e esse 4 vão aparecer aqui, ó. 3 aqui menos 3, menos 4 e 4. Esse é o nosso o esboço desse gráfico. Eu fiz aqui para ficar mais simples, tá? Mas se você quiser, você pode botar valores aqui. Recomendo que dê valores de x que vão aparecer aqui, né? Quando isso aqui dá menos 4, dá 4, y dá 0.
quando aqui dá menos, aliás, y dá menos 3 e 3, o x dá 0. E aí você tem vários outros valores que você pode colocar entre menos 4 e 4. Então você pode escolher o 2, né? Quando o x vale 2, quanto é que vale o y? Aí 2 ao quadrado sobre 16, y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Aí você calcula. Isso aqui é um valor meio malucão, mas você acha, tá? Então é isso, a elipse apresentada de forma muito rápida, né? Muito corrida, mas só para você já ter uma ideia. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão sujo, né? Aqui a nossa... Deixar isso aqui para lembrar que eu dividi, certo? Por 9,16. Bom, então tá aqui o nosso esboço, tá aqui a equação, tá? Equação. E, eu não cheguei a comentar, né? O que é excentricidade? A excentricidade é o grau de achatamento da elipse, que é C sobre A. É até importante a gente comentar isso, porque, por exemplo, existe a excentricidade do deslocamento da Terra em relação ao Sol. É interessante porque você vai ter aqui na lei de Kepler, a trajetória da Terra é elíptica, tá? O Sol ocupa a posição de um de seus focos. Então, eu tenho uma elipse e o Sol ocupa a posição de um de seus focos. Agora, onde é que é o foco da Terra? Tá? Às vezes a gente não tem ideia disso. Será que você acha que está assim? Será que está aqui? Está aqui? Qual dessas posições aqui o Sol vai ocupar? Tá? E aqui seria... Então, vamos de modo genérico, está aqui o F1, está aqui o F2, aí daqui até aqui é C, mas se eu pegar e observar uma coisa, olha, deixa eu mudar aqui para essa cor, daqui até aqui, isso e isso, tá? Esse aqui é o C, certo? E essa altura bem aqui é o B, certo? Tá? E quem seria esse tamanho aqui? Não coincidentemente é o A, sabe por quê? Se você pegar aqui, ó, e botar o barbante aqui assim, ó, esse pedacinho aqui e daqui para cá esse pedação, quem é? É o A, tá? Dá para mostrar isso tranquilamente, que é o A, que é esse daqui. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por uma questão de ajuste do desenho, então tá aqui, olha, eu refiz aqui, né? A, B, C, a distância focal dada pela questão é 0,510 a menos 7 km, aproximadamente o que é, na verdade, e o eixo maior 30 vezes 10 a sétima. O que seria o eixo maior? Seria essa distância aqui assim. Eixo maior, tá? Que no caso quem é? É o A. Daqui para cá é o A. O eixo menor é o B. Tudo bem? Então, o que está pedindo aí? Está pedindo para calcular a menor distância daqui para cá, o periélio, e a maior distância daqui para cá. Pela figura, dá para a gente calcular isso fácil demais, né? O que é o periélio? Qual é a distância do periélio e a distância do afélio? A afélio é a menor distância, seria daqui para cá. O periélio é o mais perto, tá? E o afélio é o mais longe. Então a menor distância é daqui para cá. Essa distância daqui para cá é C e daqui para cá é A, certo? Então essa distância aqui quanto é? A menos C. E essa distância aqui é quem? Deixa eu colocar até com outra cor aqui, ó. Essa distância aqui, A mais C, né, em verde. E essa distância aqui, A menos C. Tá? Então, o mais distante é A mais C e o mais próximo é A menos C. A mais C e A menos C. Então, vai ficar... quanto é que vale C? Não sei. Mas eu sei que distância focal é 2C. Logo, C é igual a 0,25 10 a menos 7 km. E o A, 30 vezes 10 a sétima. Então, vai ficar 30 vezes 10 a sétima mais 0,25 vezes 10 a sétima. Isso vai dar 30,25
vezes 10 à sétima. E aqui vai ficar 30 vezes 10 à sétima menos 0,25 vezes 10 à sétima. Então vai dar 29,75. Vou deixar sem transformar para a gente ter uma ideia de mudança, né? Então há uma variação apenas de 0,5, que seria a questão da metade da distância focal, que é o C, tá? Então, se a gente pegar esse aqui, vamos calcular a excentricidade, que é o C. Quanto é que vale o C? 0,25 10 à sétima sobre o A, que é a distância do eixo maior, 30 vezes 10 à sétima. 10 à sétima simplifica por 10 à sétima. Então, a gente tem aí 0,25 dividido por 30. Dá até para dar uma arrumada aqui, né? É 25 sobre 100. Então, é 0,25 dividido... Aliás, não é zero, já transforma, né? É 25 dividido por 3.000. Isso vai dar 0,0083 dízimo. É muito próximo do zero, tá? Então, muito próximo do zero significa muito próximo da circunferência. Não é assim em termos de visualização, por isso Kepler tem foi uma imaginação matemática gigantesca para perceber isso daí e intuir, né, a partir das medidas astronômicas, essa ideia de ser elipse e não ser circunferência, se era geocentrismo ou heliocentrismo, quer dizer, é uma conquista da imaginação humana, da inteligência humana, muito interessante, né? Muito grande. Bom, para encerrar, vamos fazer um comentário rápido sobre hipérbole, que é toda a curva com essa forma aqui de x² sobre a² menos y² sobre b². Detalhe, pode ser o menos aqui ou o menos aqui e aqui sendo mais, tá? Porque se tiver assim, ó, x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1, vai ter essa forma aqui da hipérbole, onde o A é o ponto onde toca o eixo x. E o B? O B, ele traz a seguinte ideia. Reta assíntota. Tá? O que significa isso? É que o gráfico ele cresce indefinidamente, mas ele nunca toca, ele nunca cruza esta reta, tá? Nem aqui nem aqui. Se for o mais B, a crescente. Se for o menos B sobre A, é a decrescente, tá? Então, B mais ou menos B sobre A é a inclinação da reta, tá? A inclinação da reta. Então, você vai ter isso para a situação de 1 é mais no x, negativo no y, ou positivo no y, negativo no x. Se for negativo no x, vai ter essa forma. Se for positivo no x, vai ter essa forma. Tá bom? Então, essa é a hipérbole. Um exemplo aqui de uma hipérbole: 9x² menos 4y² igual a 36. Quisermos reduzir aqui a e b, vai ficar aqui, ó. x² sobre 2² menos y² sobre 3² igual, né? Aí 9 vezes 4, 36, então tá. Basta eu dividir todo mundo por 36. Então tá aqui, ó. O mais 3 sobre 2, né? Quem é esse aqui, o 3 é o B, e esse aqui é o A, e a inclinação dessa reta assíntota, tudo bem? E da reta assíntota aqui você faz a reta, e aí você cria o gráfico, né? O mais 2 e o menos 2 tem a ver com o A. Esse aqui é o A, e esse aqui é o B, tá bom? A², B². Tá legal? Só para você ter um entendimento rápido sobre isso. Bom, se B se B for igual a hipérbole tem a seguinte equação: x² menos a² menos y² igual a a². Ou y menos x² igual a a².
coube aqui, vamos deixar sem. Ou. Aí vai gerar essa curva aqui, né? Essa é a curva, tá? E esta curva aqui, se a gente fizer uma pequena modificação, uma rotação de 45 graus, tá? Se a gente fizer uma rotação de 45 graus, a gente vai ter um gráfico super conhecido pelas pessoas, que é a hipérbole com essa forma aqui, em que eu pego uma variável e coloco como inverso da outra, tá? E isso aqui pode ter até um N. Por exemplo, a força gravitacional ela é uma constante pela distância ao quadrado. Bem, comentários sobre as quádricas seriam essa. Na aula que vem a gente vai começar a mexer com a parte vetorial, né, e entender porque que eu estou falando um pouco mais sobre isso para lhe situar. E na aula seguinte você vai entender melhor algumas aplicações, tá bom? Então, tchau, até a próxima.